Se você descobrisse hoje que você tem apenas mais um ano de vida, o que que mudaria para você? Quais as preocupações, deixariam de fazer sentido? Quais os compromissos perderiam importância? Quais as discussões que você simplesmente abandonaria, deixaria para lá? Quais pessoas se tornariam prioridade? Quem você procuraria? Para quem você ligaria? Quem você abraçaria? Agora, se você descobrisse isso hoje, você continuaria vivendo da forma como você está vivendo agora? Porque foi isso, foi esse tipo de reflexão que começou a surgir na minha cabeça, né, depois de tudo isso que eu vivenciei. E eu não tô falando isso pra te assustar, obviamente, muito pelo contrário, né. Eu tô falando porque algumas experiências, elas têm o poder de organizar, de reorganizar completamente a forma como a gente enxerga a vida. Ela nos mostra uma nova perspectiva, sabe. Eh, Muda a nossa prioridade, muda aquilo que nós valorizamos. Eu já compartilhei aqui no primeiro vídeo dessa série, algumas perdas que eu vivi, eh já falei sobre continuar quando a vida desmorona, já falei sobre encontrar sentido mesmo em meio ao sofrimento. Só que hoje eu quero conversar sobre aquilo que ficou depois de tanta dor, de tanto sofrimento. E porque depois de tudo que aconteceu, eu realmente comecei a enxergar a vida de uma forma diferente. Talvez a principal pergunta que ficou tenha sido justamente essa que eu te fiz no início: o que que realmente importa? E eu tenho a impressão de que muita gente passa a vida inteira sem parar para refletir, para responder essa pergunta de verdade. Não porque ela não seja importante, mas porque a gente está sempre ocupado demais. Sempre correndo, sempre produzindo, sempre resolvendo problemas, sempre pensando no próximo passo. E aí, quando a gente percebe, muitos anos já se passaram. E eu acho que uma das maiores ilusões da vida é acreditar que sempre haverá o depois. Depois eu ligo. Ah, depois eu visito fulano. Depois eu peço desculpas. Ah, depois eu começo esse projeto. Não, vou trabalhar bastante agora porque depois eu descanso. Ou eu depois eu aproveito mais, depois eu passo mais tempo com quem eu amo. Você percebe? A gente vive adiando a vida, como se ela estivesse esperando por nós em algum lugar do futuro. Só que existe um grande problema. A vida, ela não acontece no futuro. Ela acontece agora. E me desculpa por estar te dizendo o óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. E pode ser que uma das coisas mais difíceis de aceitar seja isso. Nós não controlamos quanto tempo teremos. A gente continua se planejando, organizando as coisas, projetando, sonhando, e tudo isso é muito importante, mas ninguém recebe a garantia de amanhã. Quando você realmente reconhece isso, entende isso, algo muda dentro de você. Você começa a perceber que o tempo não é apenas um recurso, o tempo ele é a própria vida. Você já ouviu a frase: "Os dias são longos, mas os anos são curtos"? Ela é assustadoramente verdadeira, porque às vezes uma semana parece interminável. Um problema parece durar para sempre. Uma fase difícil parece que nunca acabar, parece nunca acabar. Mas então você olha para trás e você percebe que já se passaram 10 anos. 10 anos, é muito estranho pensar nisso, porque a gente vive os dias como se eles fossem infinitos. Mas quando você olha para trás e percebe o quanto tudo passou rápido, é assustador, né? Então a pergunta é, não é quanto tempo eu tenho, porque isso ninguém sabe, não tem resposta. A pergunta é, o que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho? E uma coisa que mudou muito em mim foi a forma como eu passei a enxergar as pessoas. Porque nós tratamos a presença, né, como se fosse uma garantia, como se as pessoas sempre estivessem ali.
como se sempre fosse existir uma próxima conversa, um próximo almoço, um próximo aniversário, um próximo encontro. Mas a verdade é que ninguém recebeu essa promessa. Eu queria muito agora, muito, muito, do fundo do meu coração, largar tudo isso aqui e poder ir na minha mãe agora e tomar um café com ela e poder dar um abraço forte nela. Mas eu não posso mais. Mas eu podia antes. E por que que eu não fiz mais vezes? E por que que eu não aproveitei mais o tempo? Porque a gente sempre se ilude com a ideia de que depois eu faço, depois eu vou, depois eu reservo um tempo, mas a gente não tem essa garantia. Bom, e isso mudou profundamente, né? A forma como eu enxergo as pessoas, os relacionamentos. Hoje eu valorizo mais uma conversa, valorizo mais uma visita e eu te aconselho, sabe? Valoriza mais essas pequenas coisas. Um café, um abraço. Algumas das coisas mais importantes da vida, elas são justamente aquelas que normalmente passam despercebidas. E essa é uma pergunta que eu te faço também. Você está dando valor hoje àquilo que um dia você vai sentir falta? Porque pensa, é muito curioso, porque muitas vezes a gente só percebe o valor de algo quando ele deixa de estar disponível. A saúde, o tempo, a presença de alguém, a rotina, os momentos simples. E eu acho que isso é uma reflexão importante. Se você chegou até aqui, nesse minuto do vídeo, reflita sobre isso. Porque a vida talvez não esteja pedindo apenas para conquistar mais coisas. Ela esteja nos pedindo para prestar mais atenção nos detalhes. E de verdade, eu acho que esse é um dos maiores desafios da nossa geração: a distração. Nós sabemos de tudo, mas prestamos atenção em quase nada. A gente está conectado o tempo inteiro, mas muitas vezes desconectados daquilo que realmente importa. A gente senta à mesa olhando o celular, a gente conversa pensando na próxima tarefa, vivemos pensando no próximo compromisso. E aí depois a gente não entende por que que a gente se sente vazio. Talvez porque a vida, o sentido da vida não esteja escondido em algo extraordinário, mas esteja espalhado justamente nesses detalhes, nas pequenas escolhas, nas relações, nos momentos de presença, na forma como usamos o nosso tempo. Hoje, eu não acredito que uma vida bem vivida seja aquela que acumula mais coisas. E eu vou ser bem sincera aqui agora. A minha casa, ela tem um monte de coisa para fazer, um monte de reforma pendente. Mas eu prefiro, quando a gente tem uma reserva, um dinheirinho ali, eu prefiro viajar com a minha família. Porque eu prefiro colecionar momentos e memórias. É óbvio que você ter uma casa mais confortável, você ter um carro melhor, é importante, faz parte da vida, mas isso aí a gente pode ir conquistando aos pouquinhos e se der, sabe. Mas os momentos com a família, seja numa viagem ou seja dando uma volta em algum lugar ou fazendo um piquenique no terraço, não importa. Esses momentos, essas memórias, é o que re são o que realmente importa. São essas coisas que a gente vai levar para sempre. Então, eu acredito que não seja sobre acumular mais coisas, mas seja acumular mais presença, mais significado, mais conexão, mais verdade, mais amor, mais propósito. Claro que eu não tô aqui falando de uma vida perfeita, eu tô falando de uma vida mais consciente. Existe uma diferença enorme entre você passar a vida toda, passar pela vida ao invés de viver a vida. Tem uma diferença. E se existe algo que eu aprendi ao longo dessa jornada, é que o tempo é um presente. As pessoas são um presente, a própria vida é um presente. E presentes não foram feitos para serem adiados, foram feitos para serem vividos. Então, com esse vídeo, a pergunta que eu quero deixar para você é: o que realmente importa na sua vida? E mais importante ainda, você está vivendo de acordo com essa resposta? No final das contas, presta atenção aqui. No final das contas, não serão os títulos, não serão os bens,
Não serão os números, não serão as curtidas, não serão os aplausos. Serão justamente as pessoas, os momentos, será a forma como você viveu, a forma como você amou, a forma como você serviu, a forma como você respondeu ao chamado da sua própria vida. O chamado de Deus para você. Porque a vida é preciosa demais para ser vivida no automático. E o verdadeiro sentido tá aí, em viver com presença, em viver com intenção, em viver com propósito. Então hoje, o meu convite é: reflita. O que é importante para sua vida? Você está vivendo alinhado com essa tua resposta? Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Continua me acompanhando, vamos continuar conversando sobre coisas que nos fazem refletir e que na correria do dia a dia a gente deixa passar despercebido. Eu vou deixar aqui um vídeo para você, o primeiro vídeo dessa série, se você ainda não assistiu, para que você acompanhe. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.